Querido Deus, Pai amado e santo, queremos te agradecer neste momento, ó Deus, por tudo. Por mais esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Abençoe e ajude, meu Deus. Aos teus servos, estes que já entraram, já estão aqui conectados, os que estarão daqui a pouquinho também participando, entrando nesta transmissão ao vivo, para ouvir e meditar na tua palavra, para te adorar, porque só tu és Deus, único Deus merecedor, ainda que entendemos, convictos de que não há outro Deus, somente tu. O homem, ó Deus, nas suas falhas aqui, busca outros deuses, mas nós que cremos na tua palavra, entendemos que não há outro que não seja o Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus, teu Filho, se conosco, fala a cada coração. É o que nós te pedimos, Pai. Recebe o louvor, a adoração. Recebe esta oração, Pai. E fala a cada coração nesta noite. E também aqueles que lá na frente, ó Pai, um pouco mais adiante, possam estar assistindo esta transmissão, assistindo este vídeo, que também está sendo gravado, e possa ouvir a tua palavra, atender o teu chamado. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e em nome de Jesus agradecemos hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Entrou a irmã Miriam Alves. Deus abençoe a irmã Miriam. Glória a Deus. Entrou também a irmã Isabel. Muito bem. Meus queridos e amados irmãos, eu vou estar louvando a Deus com um hino. Daqui a pouquinho a Ada vai estar louvando também. E vamos estar louvando, adorando aquele que vive, que reina para todo sempre. O hino é conhecido dos irmãos. Adore ao Senhor nesta noite. Caminho de espinhos e a dor no coração, falta de carinho, ninguém estende a mão, o rosto amargurado, aleluia, e a vida sem razão, nada mais dá certo, é só decepção. Secaram-se as lágrimas, não tem forças para lutar, as portas se fecharam, falta voz para gritar, acabou sua esperança, apagou a sua luz, só lhe resta uma resposta, a saída é só Jesus. Ele tira da sua história essa página manchada, ele firma os seus pés nesta nova caminhada, pra ter vida com razão, sem decepção.
estrada de espinhos. É só Jesus que tira a pedra do caminho para curar teu coração. Só tem uma solução, é só Jesus. Somente Jesus é quem pode mudar a história de quem quer que esteja necessitado que ela mude. Porém, somente nele, em Cristo, a pessoa pode obter esta mudança. Se deixar ele entrar, ele vai fazer maravilhas na tua vida. Aleluia! Ele tira da sua história essa página manchada. Ele firma os seus pés nessa nova caminhada, pra ter vida com razão, sem decepção. É só Jesus. Eita, glória a Deus! É só Jesus que tira a pedra do caminho pra curar teu coração. Só tem uma solução, é só Jesus. Somente Jesus pode mudar. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Meus amados, não tem como não se alegrar na presença de Deus. As lutas acontecem. Os irmãos sabem muito bem disso. As lutas, elas vão continuar até que nós sejamos arrebatados desta terra. Quer seja no dia do soar da trombeta, quer seja no dia da nossa partida dessa terra com a nossa morte. Não tem outra coisa. Até lá, são lutas, são vitórias. Algumas vezes, não receberemos aquilo que queremos, da forma que queremos, não é? Porque Deus está no controle. Tem muitas coisas que Deus não permite, porque Ele sabe que nos ferirá a alma e o espírito. Isso Deus jamais vai deixar. Existem aqueles que teimam em fazer as coisas do seu jeito, da sua forma, e termina pagando um preço que não pagaria este preço se ele tão somente desse ouvidos à palavra de Deus. Não é? O pastor Roberto, ele diz para a gente ali, uma vez ele disse para mim, disse: Gesualdo, muitas vezes é melhor a gente perder do boi do que perder o boi. Então tem coisas que a gente gostaria que tivesse acontecido e não acontece, mas é para um bem maior, não é? É para um bem maior. E nós que servimos a Deus, nós temos a certeza, a convicção de que Ele está contemplando a cada um de nós, não é? Ele está vendo, Ele está observando. A Bíblia diz que, está lá em Provérbios, que os olhos do Senhor estão fitos, estão sobre os maus e os bons. Então, eu entendo que se os olhos de Deus estão fitos sobre os bons, é porque Deus sabe que vem, é porque nós devemos saber, melhor dizendo, que vem algo bom da parte de Deus, não é? Porque é Deus quem conhece o coração do homem, é Deus quem conhece as ações do homem, é Deus. Mas também os olhos do Senhor estão fitos sobre os maus. E aí os maus receberão, né, os males da vida. Não tem como, por quê? Gálatas 6:7 diz que aquilo que o homem plantar, isto mesmo ele vai ceifar. Então, meus irmãos, vale a pena. A minha velha mãe dizia: meu filho, faça o bem e espere. E isso ficou na minha mente e no meu coração. Várias vezes eu tomando café na casa da minha mãe, com a minha mãe, saía da minha casa. Isso já acontecia antes de eu casar, e depois que eu casei, continuei indo na casa da minha mãe, porque é importante, sempre foi, estar junto
da mãe, porque a gente sempre tem algo a aprender, não é? E a minha mãe, ela dizia, eu sentado na mesa, tomando um café, uma refeição, ela dizia, meu filho, vai, não vai? Ela repetia, faça o bem e espere. Então, meus queridos e amados irmãos, nós, como servos de Deus, devemos sempre fazer o bem. Porque Tiago diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, faça o bem, viu? Independente de quem quer que seja a pessoa, independente do que a pessoa deva ter feito a você, independente. Você, como servo de Deus, como serva de Deus, deve relevar e fazer o bem a essa pessoa, não é? Fazer o bem de alguma forma. Procurar pregar a palavra de Deus com as suas atitudes. Então, nós somos servos de Deus e, como servo de Deus, temos que continuar na presença dele até que ele volte para o arrebatamento da igreja ou até que nós partamos desta vida. Então, faça assim, porque Deus está contemplando a cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus. Se der tempo, dependendo aqui, a gente vai louvar com mais um hino no final. Mas eu quero fazer a leitura da palavra de Deus num texto que está no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Não é? Estaremos meditando hoje numa palavra de Deus que está no capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Aleluia. Capítulo 9 e o versículo 9 a seguir. Glória a Deus. Até o versículo de número 13. Glória a Deus. Aleluia. Vejamos o que diz a palavra de Deus, porque está escrito assim. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aí está o texto para a meditação de hoje, desta transmissão, desta live de hoje. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, Pai Santo e Eterno, é no nome de Jesus Cristo que te agradecemos por tudo. E pedimos a Ti, meu Deus, nesta noite, que o Senhor nos abra o entendimento da Tua palavra, nos revele, ó Deus, para que possamos transmitir esta palavra para os que estão conosco, conectados nesta noite. Abençoe, ajude, dê graça a cada um, Senhor.
Que, ó Deus amado, a tua palavra encontre guarida em nossos corações. E que o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia sejam derramados, Pai, sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares. Meu Deus, em nome de Jesus, tudo pedimos. Crendo na vitória, agradecemos hoje e sempre. Amém. Meus amados, houve um pedido aleluia. Nós estaremos louvando no final. Eu quero já ganhar tempo, porque o tempo, ele não espera por ninguém, né? O tempo é implacável, ele passa, não é? Então vamos meditar na palavra de Deus. Meus amados, Jesus, no começo do seu ministério, ele já havia pregado, já vinha anunciando, logo depois do batismo no Rio Jordão, ele já saiu ali, dando início ao seu ministério terreno, pregando acerca do reino de Deus. E ele saiu convidando, chamando os discípulos, aqueles que ele escolheria, ou que ele escolheu, melhor dizendo, para serem seus apóstolos, para serem aqueles que iriam dar continuidade na liderança da igreja que ele implantou aqui na terra. E dentre os discípulos de Jesus, a gente vê pescadores, a gente vê cobradores de impostos, a gente vê pessoas que lidavam com contabilidade. Ele escolheu. E nesta noite eu quero, juntamente com os irmãos, meditar no chamamento de Jesus Cristo na vida de Mateus, também conhecido como Levi, não é? E o texto, ele vai nos dizer que Jesus ia passando adiante dali, quando ele viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. Ele viu. Jesus vinha em busca daqueles que seriam os seus discípulos. E isto aconteceu na cidade de Cafarnaum. E esta cidade era caminho, um caminho que unia o Egito e Damasco. Era uma cidade que ficava na rota do mar. Este caminho que todos que iam para o Egito
que todos que iam para Damasco tinham que passar por ela. Era uma cidade grande, uma cidade costeira. Muito provavelmente, Mateus, que era cobrador de impostos, ele estava ali assentado e provavelmente ele era administrador, porque só não existia apenas ele, Mateus, de cobrador de impostos. Mas ele era possivelmente um dos chefes dos publicanos. Passava por Mateus, eu andei dando uma pesquisada, irmão, e possivelmente passava por Mateus a responsabilidade da alfândega local ali, do comércio daquele lugar. Mas Mateus era um judeu e, como tal, não era aceito, não era querido, ainda que era um judeu, por ser ele cobrador de impostos. Todos os judeus que estavam ali subjugados pelo governo romano, e ele, Mateus, sendo judeu, estava cobrando impostos do povo da sua terra, da sua nação, para um governo que estava ali subjugando o povo de Israel. Por causa disso, Mateus era visto como uma desgraça. Mateus não era aceito pelos seus. Os únicos com quem Mateus mantinha relacionamento de amizade, com quem Mateus poderia estar conversando, era com os outros cobradores de impostos, assim como ele. Mas Jesus, o texto diz que Jesus ia passando, não é? E viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. E a verdade é que Jesus Cristo, não olhando para o que Mateus era, porque Jesus ele vê diferente da gente, irmão. Jesus ele não vê como o homem comum vê. Jesus vê o que está dentro do homem. Nós estamos acostumados a ver ou julgar as pessoas externamente. Mas Jesus, que ia passando, viu Mateus assentado ali, possivelmente ele, Jesus, conhecendo o coração de Levi, conhecendo o coração de Mateus, chamou para segui-lo. Aleluia. E ele disse-lhe: segue-me. Então Jesus Cristo, amados, bote na sua mente e no seu coração. Ele não vê nem a mim, nem a você, nem a qualquer outro homem, seja ele pecador remido ou pecador mundano. O que Jesus vê é o que ele poderá fazer na sua obra lá na frente. E nós não podemos pensar diferente. Nós não podemos pensar diferente de Jesus, excluindo pessoas, simplesmente porque não vamos com estas pessoas, porque estas pessoas não nos agradam. Porque o sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, foi derramado lá na cruz do Calvário por todos os homens. Embora nem todos os homens irão receber a purificação da sua alma e do seu espírito pelo sangue do Cordeiro de Deus. Por quê? Porque não aceitarão a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então nós que conhecemos o Evangelho, temos que aprender com Jesus e não julgar as pessoas pelo que elas fazem, mas pelo que elas podem fazer em prol do reino de Deus.
Jesus chamou Levi. Jesus chamou Mateus, que ele é chamado de Levi, lá em Lucas. E tem uma coisa interessante, é que o chamado que Jesus fez na vida dele, ele de pronto, porque o texto diz, e ele levantando-se, o seguiu. Tem tantas pessoas, irmãos, que recebem um chamado. E aí o chamado para ser apóstolo foi no tempo de Jesus. Hoje o chamado é para ser salvo. É para ser um discípulo, sim, de Jesus. Mas, e nós? Temos dado ouvidos verdadeiramente a este chamado de Jesus Cristo para a salvação? Ou temos deixado que as coisas que nós fazemos falem mais alto em nosso coração e nossa mente? Aleluia. Diz o texto que ele, levantando-se, o seguiu. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que, ouvindo a voz de Deus, e a voz de Deus, ela pode ser ouvida através da leitura de um texto bíblico, ou pode ser ouvido através da pregação de um homem, de uma mulher de Deus, que prega o evangelho da salvação, e para aqueles que ouvirem e derem ouvidos, estes deverão se levantar e seguir a Jesus. É o que tem que ser feito. Porque ser somente ouvinte e não praticante não valerá a pena. É Tiago quem diz isso. Temos que sermos praticantes da palavra de Deus. Ouvir o chamado, atender, levantar, se posicionar para atender a este chamado, para obedecer, para seguir a Cristo Jesus, porque foi o que Mateus fez. Se levantou, tomou uma posição e seguiu Jesus. E nós? O que temos feito? Temos seguido Jesus verdadeiramente? Ou não? Aí diz assim, e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Olhe, preste atenção, irmão, uma coisa interessante aqui. Jesus, ele sempre foi, eu já disse aqui anteriormente, estratégico naquilo que fazia. E ele nos ensina isso. Ele nos ensina a sermos estratégicos. E tem várias passagens bíblicas que nós poderemos aprender desta forma. Usar de estratégias para que o evangelho atinja a mais pessoas, para que o evangelho chegue a mais pessoas, devemos usar de estratégias. E quando Jesus chama Mateus para segui-lo e ele obedece, ele se levanta e vai, eu entendo que neste momento, o texto não diz aqui, mas neste chamamento, neste atendimento ao chamamento de Jesus, há um diálogo entre Mateus e Jesus. Sabe por quê? Porque eles vão para a casa de Mateus. O texto de Mateus e de Marcos dá-nos a entender que a casa é de Jesus. Mas se formos lá para Lucas, no capítulo 5, e o versículo 29, nós veremos que o texto diz assim, e fez-lhe, vamos ler o versículo 27, para nós entendermos que é a mesma passagem. Esses três evangelistas falam da mesma passagem. Lucas 5, 27. E depois disto saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me.
E ele deixando tudo, olha, irmão, deixou tudo. É algo que a gente vai entender, meditar daqui a pouquinho. E ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Aí o versículo 29 diz: e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Olhe. Então houve ali um convite de Mateus. Mas, pastor, como é que isso aconteceu? Mateus era um homem responsável pela alfândega ali naquele lugar. E o texto de Lucas diz que ele deixou tudo. Deixou tudo. O quê? Ele provavelmente deixou lá dinheiro, porque ele estava ali recebendo. Provavelmente ele deixou ali uma mesa, uma banca, não sei o que tinha, não sei se era um local, um prédio fixo, eu não sei. Mas diz que ele estava ali na recebedoria. E ele deixou tudo. Ele não pensou duas vezes. Ele não olhou para trás. Ele não se preocupou com o que tinha lá, com o que ele estava recebendo. Era o trabalho dele, receber impostos. E ele diz que, o texto diz que de pronto ele levantou-se e foi embora, seguiu Jesus. Aí a gente vai entendendo algo, irmãos, eu vou passar para os irmãos aqui agora, que não tem um outro entendimento, uma outra interpretação a dar, a não ser que ele já possivelmente havia ouvido falar, no mínimo, ouvido falar de Jesus. Ou ele mesmo ouviu Jesus pregando, porque ele andava aquelas terras todas ali, especialmente neste lugar, glória a Deus, em Cafarnaum. Então, Mateus ouviu de pronto. Por certo, Mateus havia contemplado o agir de Deus através do Filho amado Jesus Cristo, fazendo milagres, fazendo coisas, orando e repreendendo demônios, e isto chamou a atenção de Mateus. Aleluia. Mas agora o chamado é para ele, para Mateus. Então vejamos aqui o que diz o texto no versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Ó, irmãos, os judeus não tinham o costume de sequer comunicar com publicanos, com pecadores. Eles andavam com pedras, eles rechaçavam essas pessoas, esses publicanos, os pecadores. E eles não compreendiam que Jesus agora entrara na casa de Mateus, um publicano, e que junto com Mateus entraram outros publicanos, assim como ele, e pecadores, pessoas que andavam por ali, que eram conhecidos como pecadores, que não estavam nem aí para nada, mas que viram ali uma oportunidade. Sabe por quê? Porque Mateus fez para Jesus um banquete. E eu entendo aqui que ele convidou. Mateus convidou os publicanos. Mateus sabia que aquele era um momento especial que ele estava tendo com o Filho de Deus. E que ele não quis ficar para ele chamou outros. Porque o texto diz que assentaram-se juntamente com Jesus. Ou seja, comeram, participaram do banquete. Lucas diz aqui, e fez-lhe Levi um grande banquete. Um grande banquete, ia comer somente Mateus e Jesus? Não, o texto de Mateus, e aqui também. E havia ali
o versículo 29, seguindo, dizia, havia ali uma multidão. Olha, irmãos, uma multidão são muitos. Não é somente 2 ou 3 ou 4. Olha, o texto de Lucas diz, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Então o banquete foi enorme, o banquete foi grande, irmão. A gente dá festa aqui depois de um culto festivo, dá festa para 20, 30 pessoas, e eu não entendo que 20, 30 pessoas, que 15 pessoas é uma multidão. Multidão é mais de 50 pessoas. Então, houve uma oportunidade na vida de Levi e ele não quis guardar aquilo para ele. Ele tratou logo de fazer um grande banquete e ele, por certo, divulgou isso, irmão. E convidou os seus companheiros de trabalho. Apesar de que, a partir daquele momento, Mateus não iria mais cobrar impostos do povo de Israel. Porque Mateus havia agora havia sido chamado para ser discípulo de Jesus. E observe que Mateus não perdeu a oportunidade de, por certo, saber quem era que havia lhe convidado, que havia lhe chamado, também estender esta oportunidade para os demais publicanos. Então tem coisa que a gente recebe da parte de Deus, que a gente, irmão, não pode ficar somente para a gente. Nós temos que divulgar, nós temos que chamar, nós temos que pregar o evangelho para essas pessoas. Pessoas que vivem sendo rechaçadas, excluídas. E Jesus chamou Mateus, e Mateus logo tratou de fazer um grande banquete para Jesus. Mas todo banquete tem que ter convidados. Tem o convidado especial, tem um motivo de estar sendo feito aquele banquete, e o motivo ali era a presença de Jesus. Então, quando nós temos presença de Jesus, nós temos motivo para fazer festa, irmãos. Nós temos motivo de sobra para festejar, porque Deus porque Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, que a Bíblia diz que tudo foi feito por causa dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nós estamos de pé porque ele nos amou, glória seja dado o nome de Jesus. E ele provou este amor quando chamou Mateus, que estava ali cobrando impostos do seu povo, do seu próprio povo, para um rei que era romano. Estava excluído. Então, meu querido e amado irmão, Jesus, ele tem um chamado na sua vida. E esse chamado não é apenas para você dizer, ei, eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a voz de Jesus falar comigo. Não, você tem que convidar a outros. É isso que Jesus quer que você faça. Convide a outros. Aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus Cristo para sempre. Glória a Deus. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos. Olha, só de publicanos havia uma multidão. E o que Mateus chama de pecadores, Lucas, ele vai dizer aqui, e outros que estavam com eles à mesa. Então, era grande a multidão de pessoas que queriam ouvir Jesus falar. Grande é a multidão de pessoas hoje que necessitam de ouvir uma palavra da parte de Deus. E esse banquete hoje é onde? O banquete hoje é na igreja. O banquete hoje é aqui nesta live. Esse banquete não é Levi que está dando, é Jesus. É o Espírito de Deus que está dando este banquete para a pregação, para alimentar a alma e o espírito de todos que estão ouvindo, que ouvirão lá na frente esta mensagem. Este banquete hoje é oferecido a você. O banquete da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, que salva, que cura, que liberta. Glória a Deus. Por isso, meu querido e amado irmão, aqueles que muitas vezes são excluídos, são deixados de lado, que ninguém dá valor, é estes mesmo que Jesus chama. Olhe o que diz aqui.
E os fariseus, versículo 11 de Mateus, e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu o questionamento dos fariseus. Fariseu, irmão, sabe, irmão. Fariseu é aquele que quer que o povo viva uma coisa que nem eles mesmos vivem. Fariseu, ele não vive aquilo que prega. E nós não podemos ser como os fariseus. Os fariseus veem apenas o exterior das pessoas. Glória a Deus. Aí Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos ou de médico os sãos, mas sim os doentes. O que é que Jesus está dizendo aqui? O que é que Jesus está dizendo aqui? Quem são os sãos e quem são os doentes? Estes sãos aqui, que Jesus está, eu entendo assim, irmãos, que Jesus está se referindo, é justamente aos fariseus, não porque eles são sãos, mas porque eles se acham sãos. O que Jesus diz aqui é que a palavra, o evangelho, ele é pregado para aqueles que entendem que são necessitados. Bem-aventurado o pobre de espírito. E este pobre de espírito aqui não tem nada a ver com o pobre de bens materiais. Tem a ver aqui com a pobreza espiritual, com a necessidade que essas pessoas têm de Deus. E ele disse, porque eles estavam recriminando ali a Jesus por estar assentado com publicanos e pecadores. Para quem é que Jesus vai pregar o evangelho? Para aqueles que acham, que entendem que nós somos os necessitados. E aqueles que acham que não precisam, porque hoje nós pregamos a palavra de Deus, hoje nós pregamos a palavra, e tem muitos que não aceitam, porque acham que já são religiosos e que, por serem religiosos, eles não necessitam mais, não querem ouvir. Eles deixam que a religião, assim como os fariseus, tirem o seu entendimento, vendem os seus olhos para a compreensão do verdadeiro evangelho, como ele é. Então é isso que Jesus está dizendo. Estes vieram, assentaram-se aqui na mesa, nesse banquete, porque assim como Mateus, decidiram ouvir a palavra de Deus. Então, o que é que você, que eu devemos fazer? Estarmos sempre prontos a ouvirmos o que Jesus tem a dizer para nós. Porque ainda andamos enfermos espiritualmente falando, com a alma ferida. E somente o Espírito de Deus é quem trata através da palavra, do entendimento, da compreensão da palavra de Deus. Meu querido, que Deus possa abençoar a sua vida. Não é? Está aqui, ó. Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Aí ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Misericórdia. O que é que Jesus está dizendo? Que eles, os fariseus, eles viviam passando sacrifício para o povo. Mas, na verdade, o que o povo precisa é de misericórdia. É por isso que Jesus diz aqui:
misericórdia quero, ide e aprendei o que significa. Por quê? Porque os fariseus não entendem desta forma. Eles se achavam os únicos puros, capazes de receber a palavra de Deus, a salvação. E não é bem assim. Né? Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim, olha o que é que Jesus diz, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, o chamado é de Jesus, é feito por Jesus. Os justos nunca aceitarão que são pecadores. Os justos, eu coloquei aqui entre aspas, os justos, os que se acham justos, nunca aceitarão que são pecadores. É os fariseus, não é? Que são pecadores. Que Deus abençoe a cada um de nós. A cada um de nós, porque Ele é aquele que perdoa e que dá graça. Meus queridos e amados irmãos, esta foi a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Assim como Jesus chamou Levi, Mateus, que estava trabalhando, que estava ocupado, trabalhando para o governo de Roma. Então, ele deu ouvidos, atendeu de pronto, olha, deixou tudo. Então, se você é aquele que quer ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza, que quer salvação para estar no céu para sempre com Deus, eu tenho certeza, tenha você a convicção de que você precisa da presença de Deus, que você reconheça que você é pecador e que precisa do poder de Deus em Cristo Jesus na sua vida para ter direito a ir para o céu. Que Deus abençoe, dê graça, dê vitória. Que nesta noite o Espírito de Deus possa achar na minha e na sua vida, daqueles que são da sua família, que ele possa achar lugar, não é? E que eles possam dar ouvidos e atender de pronto o chamado de Jesus Cristo para ser seu discípulo. Fiquem em paz todos e que o Deus Todo-Poderoso possa vos encher de graça, de misericórdia, curando, libertando e salvando aqueles que são da sua vida. Glória a Deus. Nós iremos louvar, ou melhor, vamos adorar com uma oração, crendo que Ele, Jesus, está aqui, está aí pertinho de você e que ouvirá esta oração, crendo que Ele também vai responder, porque Ele é um Deus de resposta. Amém? Amado Deus, Pai Santo e Eterno, é no nome de Jesus Cristo que te agradecemos por tudo que o Senhor nos concedeu nesta noite. Abençoe os teus servos que carinhosamente participaram desta transmissão e fala, Deus, cada vez mais ao coração de cada um deles. Que o teu amor e graça sejam derramados, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa consolar a cada um neste período difícil de luta, de perdas, mas que o Senhor é aquele que está conosco, não é? Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz durante este período, para que possamos, crendo que Tu és um Deus que está sempre conosco, esperar no Teu agir, no Teu momento, que a Tua bênção vai chegar e todos nós cantaremos o hino da vitória. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um. E todos dizemos, amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fiquem em paz todos e até domingo, se Deus quiser.